Olá produtor, olá produtora, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, é um prazer trazer mais um conteúdo aqui para você. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as principais diferenças entre se produzir trilha sonora para bibliotecas e para clientes, projetos, empresas. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo tema aí. Bora lá! Então bora lá, pessoal, direto ao ponto como sempre. Existem algumas diferenças muito importantes quando a gente procura trabalhar, né? E principalmente para aquelas pessoas que desejam viver de trilha sonora. Hoje em dia o mercado expandiu muito, tem sido muito promissor. Eu, aqui na indústria da música, tenho aí cerca de 80% do faturamento dessa empresa com trilha sonora. Desses 80%, também uns 80%, 85% são de royalties e de algo que vem aí praticamente de renda passiva, né? Não é 100% passiva, mas é uma renda que vem quase todo mês. E existe uma grande diferença entre a gente trabalhar para esses dois mercados aí, né? Offline e online. Offline para projetos, para empresas, para agências, enfim, para aquele mercado onde a gente tem um cliente final, conversa muitas vezes com ele, seja online, seja através de reuniões, seja através de e-mails, ou seja, precisa ter um contato mais pessoal. E o outro mercado, o mercado online das bibliotecas, né? Sejam elas bibliotecas não exclusivas, exclusivas, bibliotecas de production music e bibliotecas de sync music, que é aqui muitas delas estão se orientando, né, desde o ano passado. Esse mercado é muito promissor porque existem diversas formas de você migrar entre ele, né, e fazer dinheiro de forma diferente, né, ganhar dinheiro aí de maneiras diferentes. Essa oportunidade que o mercado está dando para a gente que é produtor hoje em dia tem sido gigantesca, né? Haja vista aí a possibilidade que a internet tem para a gente produzir, os softwares facilitaram, os VSTs e os plugins não estão tão caros como era antigamente, e hoje em dia um bom computador, um bom laptop, um bom fone de ouvido, alguns plugins e VSTs ali você consegue fazer na sua casa de forma simples e rápida e objetiva, trilhas de muita alta qualidade. Obviamente você vai precisar estudar um pouco, vai precisar produzir muita quantidade para atingir aquela qualidade, que é o que eu sempre falo aqui no canal, mas é possível se ganhar muito bem. Hoje em dia eu estou mentorando 12 pessoas, 8 deles a gente vai terminar agora em dezembro, 4 deles a gente vai passar um pouquinho aí para o ano que vem, pediram prorrogação. Inclusive, se você quiser se candidatar para as vagas da mentoria no ano que vem, tem aí um site da indústria da música, uma página lá chamada Mentoria Consultiva. Nessa página eu coloco todas as informações mais básicas, antes até mesmo de você entrar em contato comigo pelo WhatsApp para deixar o seu nome como na lista de espera, né, para janeiro do ano que vem. Então já saiba, em janeiro do ano que vem eu vou abrir mais 6 vagas apenas, porque as minhas mentorias são individuais, eu não faço mentoria em turma, são mentorias aí entre 6 meses a 1 ano, a depender da pessoa, e é um investimento, né? Não é um valor tão pequeno, mas é um investimento como se você fosse abrir literalmente uma empresa para você, ou seja, transformar ou a sua carreira ou o seu home studio numa empresa de verdade. É isso que eu tenho feito. Hoje em dia, como eu disse, tenho 12 mentorados. Se você quiser entrar na lista de espera, tá aqui o link aparecendo do site lá, da página do site. Caso você queira falar comigo, lá nessa página do site tem o meu WhatsApp. Eu vou colocar, vou bater um papo inicialmente com você, e se você acordar, vou colocar você na lista de espera para janeiro do ano que vem. Vamos lá. A primeira grande diferença que eu anotei aqui de quem produz trilha para biblioteca e de quem produz trilha para cliente é o tema de demanda, né? Quando a gente vai trabalhar em qualquer mercado e pensar como empresário, que é o que eu acho que todos nós deveríamos fazer, né? Em algum momento você vai ter que se transformar no empresário da sua carreira e do seu home studio, porque viver pensando em ganhar trilha de maneira qualquer vai dar um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, ou não vai dar dinheiro, e aí as pessoas reclamam, Gevandro, por que eu não estou ganhando dinheiro?
Aí a gente vai ver, né, principalmente nas minhas mentorias, eu vejo 99% das pessoas passam por isso, elas não estão encarando a carreira e o home studio delas como uma empresa, no sentido geral. Se você fosse abrir uma empresa, você não ia ter aí que ter várias coisas, fazer marketing, vendas, pós-vendas, cuidar da sua operação, ter equipamentos para produzir, né, algo, ter, quem sabe, parceiros, colaboradores, fornecedores e uma série de coisas. Por que não aprender a lidar com isso no seu home studio? Essa é uma parte muito importante que muita gente esquece e aí o dinheiro não vem, a gente acaba perdendo oportunidades como essa que está acontecendo agora ainda em 2023, haja vista a quantidade de projetos e bibliotecas que a gente tem aí para ganhar dinheiro. Então, em relação à demanda, quando a gente fala de clientes, né, projetos, agências, se algum contato com algum cliente, seja uma empresa pequena, enfim, tem diversos submercados, esse mercado offline aí, a quantidade geralmente é fixa, né? O cliente vai te falar, Giovanni, eu quero X trilhas, ou eu quero uma trilha para tal projeto, 3 trilhas para tal projeto, 10 trilhas para fazer tal coisa. Então é sempre uma demanda fixa. Você vai trabalhar por demanda fixa e muitas vezes, né, tome muito cuidado porque você tem que saber escolher o tipo de contrato para cada tipo de cliente. Na minha mentoria eu falo sobre isso. Dou ali, inclusive, alguns exemplos de contratos que eu já fiz e que os meus mentorados também podem utilizar. E, obviamente, né, eu não tenho todo tipo de contrato. Quando a gente faz algum tipo de contrato que precisa de uma elaboração maior, que vai envolver um valor financeiro também muito alto, eu consulto um amigo meu que é advogado e aconselho você também a consultar. Então, cliente, quantidade fixa, biblioteca é você que determina a quantidade, né? Nesse tema que eu chamei de demanda. Por quê? Porque quando a gente vai fazer para a biblioteca, está nas suas mãos. Você faz a quantidade que você quiser. Obviamente que a depender da biblioteca, você vai trabalhar com as possibilidades de edições, né? Quanto mais edições você fizer para uma determinada biblioteca, mais você tem possibilidades de vender, porque tem muita música minha que, inclusive, eu vendo mais as edições do que a main track, que é a trilha principal. Então, tome muito cuidado com isso para você saber explorar a biblioteca certa, com a quantidade de edições certas, caso você queira ir para esse mundo das bibliotecas, ok? Então, em termos de demanda, cliente, quantidade fixa, biblioteca, você determina a demanda, você faz a demanda em função do seu tempo, da sua disponibilidade, da quantidade de bibliotecas que você quer entrar e trabalhar. Número 2, o tema prazo. Quando a gente trata de cliente, o prazo geralmente é estabelecido, tem um prazo fixo aí, né? Você precisa respeitar o prazo do cliente e tem muita gente aqui no Brasil que entra em contato comigo porque Giovanni, eu fui trabalhar com tal pessoa assim e a pessoa não entrega, ou a pessoa nunca cumpre o prazo, sempre atrasa, nunca faz o que é prometido e fica complicado. Se você é uma pessoa desorganizada, não encara a sua carreira, o seu home studio como uma empresa que precisa também cumprir prazo, a possibilidade de você trabalhar com o cliente final vai ser baixíssima, porque todo mundo tem um prazo lá, ainda mais se o projeto for um projeto grande e que cada etapa tem um prazo determinado. Então, para cliente, você tem, com certeza, um prazo fixo. E quando a gente trabalha por demanda, por prazo, quando a gente vai falar de prazo para a biblioteca, a gente tem uma maior flexibilidade, né? O nosso prazo de novo, é a gente que determina conforme a nossa disponibilidade de produção. Existem algumas bibliotecas que são de production music e algumas poucas que eu, pelo menos, estou agora, né? Que estão migrando para essa área e apenas de sync music. Elas são de production music, mas estão se especializando apenas na sincronização de músicas para TV, para filmes, para trailer principalmente, que é o que eu mais tenho feito hoje em dia. Elas têm sim uma agenda, mas elas te dão uma certa flexibilidade. O prazo em si tem uma data final, mas você tem um prazo maior para produzir aquela quantidade de trilhas, muitas vezes, né, no caso de trailer, não tem edição, então você vai produzir, sei lá, 6 trilhas para um projeto X e aí você vai entregando essas 6 trilhas, quando der o pacote da 6ª trilha, eles te pagam o restante. Então eles vão pagando a partir do que você vai entregando. Isso é
um dos tipos de contrato. Tem contrato que te paga, como o americano chama, in advance, né? Eles pagam uma certa quantia para você começar a produzir. São poucas as bibliotecas que fazem isso, porque elas precisam confiar nas pessoas e já ter um relacionamento mais de longo prazo. Mas a maioria delas ou paga de acordo com a entrega ou paga lá no final. Tem bibliotecas que eu trabalho que eu só recebo depois que eu entregar a última trilha. Aí você deve pensar assim, Gevandro, mas não é arriscado falar com pessoas de fora do país e talvez não receber o dinheiro? Gente, nunca aconteceu isso comigo, nunca. De eu fazer um acordo, estabelecer um contrato, eles me prometerem alguma coisa, obviamente eu procuro trabalhar com bibliotecas de renome, deles não me pagarem. Nunca aconteceu, nem de trilhas, nem de bibliotecas não exclusivas, que são aquelas onde os valores são mais baixos, tal, e principalmente onde a gente recebe bibliotecas de production music, que é onde a gente recebe uma grana maior por trilha ou por pacote de trilha. Nunca aconteceu, fique tranquilo com relação a isso. As pessoas no exterior são muito honestas, vamos dizer assim, ou pelo menos as empresas são muito mais justas nesse sentido. Terceiro ponto é sobre edições, né? Quando a gente trata de cliente, muitas vezes você vai produzir uma main track, porque é para o projeto, né? Ele vai comprar essa main track, que é a trilha, né, cheia que a gente fala, algumas pessoas chamam também, e vai te pagar uma ou duas edições. A maioria dos projetos que eu tenho, que são poucos hoje em dia, porque eu não tenho tempo, não tenho condição de trabalhar muito focado no mercado externo, feliz ou infelizmente, né? Cada um tem aí um período, como eu tenho duas empresas, então eu acabo tendo que me dividir em relação ao tempo para atender os clientes de ambas as empresas. Uma boa parte dos clientes offline tem aí, né, a main track que você fornece, e alguns deles vão te pedir uma ou duas edições, talvez de 60 e 30 segundos para ter uma flexibilidade, talvez um bumper para poder fazer aí um fechamento de alguma propaganda específica com aquele fundo musical que você já fez para coincidir com, por exemplo, por trás ali de uma propaganda que vai para o site ou que vai para o Netflix ou para a rádio, enfim, né? A gente vende mais a main track e algumas pequenas edições. Já o mercado das bibliotecas, o número de edições é altíssimo, né? Tem biblioteca que eu tenho ali, chego a ter até 12 edições, né? Antes eu trabalhava com 9, algumas delas permitiram, né, começaram a permitir mais edições, e eu, obviamente, quando as bibliotecas permitem, a gente acaba fornecendo mais. Por quê? Já que você está trabalhando com bibliotecas que te permitem vender essas edições, você tem uma gama maior, uma possibilidade maior de fazer dinheiro. Como eu disse há algum tempo atrás, existem bibliotecas que eu vendo mais algumas das edições do que a própria main track. É uma coisa que acontece e é um mercado que a gente tem que seguir, né? Não o que está na nossa cabeça. A gente não tem que procurar entender o mercado, a gente tem que procurar conhecer o mercado e saber permear ali, né, nas entrelinhas para poder fazer o dinheiro que a gente deseja. Característica número 4, ou tema número 4 aí que eu trouxe aqui, é sobre qualidade. Quando a gente trabalha com cliente, sempre vai ter que ter elevadíssima qualidade. Você, para entrar no mercado e para permanecer, não adianta ter uma oportunidade e não conseguir pegar aquela oportunidade e conseguir se desenvolver naquilo. Muita gente, né, a oportunidade chega, como a gente fala lá em Minas, né, o trem passa, eu subo, mas daqui a pouco as pessoas me expulsam do trem porque eu não tive a qualidade necessária para poder continuar naquele mercado depois que a oportunidade está ali. E a gente tem duas coisas no mercado offline, né, trabalhando aí para projeto, para agência, para empresa, que são o próprio mercado, as oscilações e as diferenças entre cada uma das empresas, dos projetos que você vai ter a possibilidade de vender a sua trilha, por isso que precisa ter alta qualidade, e também concorrência, né? Os mercados são muito mais fechados, já existem pessoas que estão produzindo, por exemplo, tenho sido procurado por pessoas que estão em TVs, que estão passando por dificuldades, né? As TVs também estão começando a oscilar as compras, porque elas perceberam que trabalhar com músicos fixos está um pouquinho mais caro do que comprar de biblioteca, que ficou mais barato, porque a quantidade de bibliotecas na internet aumentou e a qualidade também é excelente. Então, está todo mundo se mexendo, ou seja, a concorrência também nesse mercado
offline mudou e aumentou um pouco para determinados mercados. Então, se você não tem um contrato, se você não sabe fornecer, não consegue fornecer com a qualidade adequada, não cumpre prazo, enfim, e não se vê como um empresário, né, do seu home studio ali para poder cumprir os seus projetos da forma como uma empresa faz com um produto ou um serviço, você vai ter dificuldade. E no mercado das bibliotecas, que é um mercado em relação à qualidade que depende do tipo de biblioteca. De novo, eu já falei isso em alguns outros vídeos, quando a gente trata de bibliotecas não exclusivas, a qualidade pode ser um pouco mais baixa, é o mercado que eu aconselho principalmente os iniciantes a começarem para testar suas músicas, para ver as aprovações e aí subir para algumas bibliotecas exclusivas, depois que melhora a qualidade, depois ir para Production Music. Se você acha que a sua música já está a ponto, né, em termos de qualidade, de estruturação, composição, produção, mix e master, para você tentar se candidatar a uma Production Music, cara, vai em frente e teste a sua música. O máximo que pode acontecer é você receber um não e aí você testar com aquela mesma música em algumas outras bibliotecas, não tem problema nenhum. Quinto tema é sobre o que a gente chama no mundo do business de entrada no mercado, a competitividade para se entrar no mercado, né? Quando a gente trata de cliente, a competitividade ela é muito difícil, né? É mais demorada, você tem que ter muitos contatos e tem que fazer muito network. Então, não tem como você trabalhar no mercado offline se você não procurar prospecção direta ou a venda direta que a gente chama no mundo das empresas. Você vai precisar entrar em mercados diferentes, por quê? Porque quando a gente trabalha para cliente, eu tenho projeto agora, amanhã eu não tenho. Tem depois da manhã eu não tenho. Então você vai oscilar, né, em vender por projeto. É muito difícil você vender um número de trilha com uma constância muito grande para esses clientes. Então vai ser por projeto, por tamanho de projeto, então você tem que também fazer o seu custo mensal, saber precificar muito bem para você saber o quanto custa a sua empresa, né? Internet, água, luz, seu prolabore, imposto, uma série de coisas, eu ensino tudo isso na minha mentoria, para que você saiba quanto cobrar certo para você se manter no mercado. Isso é muito importante, porque o mercado offline ele é mais difícil, a entrada demora um pouco mais, mas obviamente por ele pagar muito mais do que o mercado offline, óbvio, você vai precisar de contatos e networks. Já o mercado de biblioteca, a questão da entrada é muito mais fácil, né? Basta você ser aprovado. Produziu uma música, se candidatou numa biblioteca, foi aceito, tá lá vendendo, é só esperar o dinheiro cair na sua conta, caso, obviamente, algum cliente daquela biblioteca entre no site e compre a sua música ou a sua edição, é muito mais simples. Número 6, que é o que todo mundo acaba esperando, né, sobre remuneração. Quando a gente trata de mercado offline, né, quando a gente trabalha para projeto, empresa e clientes aí, a remuneração ela é muito maior, mas tem um adendo aqui, ela vai depender do tipo de projeto e do seu tipo de contrato, né? Porque a gente sempre espera, né, pelo menos eu sempre espero, ganhar dinheiro de no mínimo três formas. Tem uma quarta, mas eu volto a falar dessa quarta, porque ela é um pouquinho complicada no outro vídeo. No mínimo três formas. O valor da venda, no ato da compra, né, da venda para o cliente, o valor dos royalties, de onde da forma como essa trilha, né, vai gerar royalties para você no futuro, e o valor da sincronização. Quantas vezes aquele projeto, ou você vai liberar através do seu contrato, aquela trilha tocar através daquele projeto, por quanto tempo, aonde, né? Tem um sync, né, que muitas bibliotecas, inclusive, eu já falei, estão trabalhando sobre isso, é uma forma de você ganhar, né? Com a sincronia da sua música, com os royalties em si e com o valor do pagamento, que pode ser à vista, 2 vezes, enfim, com o valor ali no ato do pagamento da sua trilha. Então, quando a gente trabalha por projeto, para esse mercado offline, essa remuneração pode tender ao infinito. Tanto é que tem muita gente famosa que recebe rios de dinheiro aí quando trabalha para, sei lá, para fazer 10 trilhas por um filme da Netflix, por um game, né? São projetos mais extensos, mais demorados, mais complicados de se entrar, mas pagam muito mais. Já a biblioteca paga muito menos, né? Mas não deixa de pagar bem. Esse mês, por exemplo, de outubro, eu vendi de novo uma biblioteca, um pacotinho, né, de 3 trilhas, uma main track com 2 edições, por uma Production Music, de trailer, por 4.850 euros. Cara,
Quando a gente pensa de forma isolada, né, e eu nem fico falando de dinheiro aqui no canal, porque o brasileiro não está acostumado a tratar esse assunto financeiro quando a gente fica revelando, e eu não quero virar um guru aqui, ficar falando, mostrando carro, mostrando isso, mostrando aquilo, nunca foi, nem vai ser a minha intenção. Mas quem faz mentoria comigo acaba revelando algumas coisas para dar, né, de incentivo ali, de exemplo para eles o que eu estou fazendo para alguns projetos. E aí a gente vê que trabalhando com biblioteca a gente também pode ser remunerado. Lembre-se, né, que é o 7º ponto que eu vou falar daqui a pouco. Você precisa montar uma estratégia para te dar a melhor remuneração para o seu caso, que é diferente do meu. Você tem um tempo, eu tenho outro. Você tem um estúdio, eu tenho outro. Você tem um conhecimento, eu tenho outro. Você é músico de um jeito, produz de uma velocidade, eu produzo com a minha. Então, a gente não deve se comparar a ninguém. A gente tem que olhar o nosso, a nossa qualidade de vida, né? O que a gente tem, conhece, sabe de equipamento e de uma série de coisas, e como a gente pode produzir, em que velocidade, e montar uma estratégia pra gente. Que não vai ser a estratégia que a gente vê do Gevandro no YouTube, de alguém na internet, e ficar sonhando, né, valorizando, vangloriando aí pessoas que estão muito lá na sua frente. Olha sempre quem está um pouquinho mais na sua frente, não olha quem está muito lá na sua frente. É legal a gente olhar um Hans Zimmer, é legal a gente olhar pessoas que ganham, né, são ali, a gente olha lá os créditos da música, pô, tem sempre aquele cara ali, o cara deve estar ganhando bastante dinheiro, ele tem canal no YouTube, tem um Instagram cheio de seguidores, tem uma... né? Isso para tudo, né? Para música, os influencers da vida, os gurus do marketing digital, enfim, é legal. Mas quando a gente volta para a nossa realidade, tem que colocar o pé no chão. E trabalhar para cliente, você tem uma elevada remuneração, elevadíssima a depender do contrato, ao contrário da biblioteca que é muito mais baixa, mas, né, eu sempre deixo esse adendo. Se você for com o tempo trabalhando para a biblioteca, que é a minha estratégia, pelo meu tempo, pela forma como eu trabalho aqui na indústria da música, e conseguir fazer isso com constância, aumentando essa constância, aumentando a sua qualidade, a possibilidade de você fazer dinheiro de forma constante é muito grande. Por quê? Porque o número 7 que eu vou falar ali vai te dar essa condição. Então, existem sim bibliotecas que vão te pagar muito, mas muito bem. E aqui, né, para a nossa moeda, nesse caso eu vendi essa trilha por mais de 4.800 euros aí, 4.850 euros, ou seja, multiplica por 5,6, 5,7 aí que tá o euro, dá pra gente fazer uma grana que paga aí, né, isso um pacote de trilha. Imagina se a gente vender 4, 5 desse, que é o que acontece alguns meses aí. Não é sempre, mas acontece. Por isso que a gente tem que pensar como empresa. Se tem um mês onde tem uma receita muito grande, tem que fazer um capital de giro para, né, montar uma estrutura financeira, reinvestir em equipamentos, fazer uma série de coisas para que todo mês eu tire, né, um prolabore fixo e consiga fazer a empresa perpetuar por muitos e muitos anos aí, né? E o número 7, que também está casado com o 6, que é a remuneração, eu chamei de estratégia. Por quê? Porque clientes, quando a gente trabalha para clientes, para projetos, para empresa, a gente tem que ter e pensar nessa estratégia como uma estratégia mais focada no curto prazo. Se caso, que é muito raro, você conseguir fazer contratos de médio prazo com alguma empresa, com algum projeto, com algum mecanismo, alguma instituição, melhor para você, show de bola, né? Tem gente que consegue fazer um contrato com uma TV de 3 anos e ali receber mensalmente um valor fixo, e dá para se fazer isso das mais diversas formas. Se você conseguir, melhor, vai ser como se fosse um emprego, né? Logicamente você vai trabalhar no seu estúdio, vai fornecer ali X trilhas por mês, ou trabalhar sob demanda. Tem gente que coloca ali um teto, eu produzo tantas trilhas, portanto, ou 100% sob demanda, de acordo com o que a TV vai me chamando, ela me paga um FII mínimo, e aí depois, se passar de X trilhas, eu vou fornecendo mais música. Só que eu vejo que trabalhar dessa forma, principalmente para a TV e alguns projetos, né, nesse sentido, a gente é meio explorado, né? Tem pessoas que fazem mentoria comigo, que trabalham para a TV aqui do Brasil. Obviamente, né, por questões éticas eu não posso falar nem a TV nem o nome da pessoa, mas eu tenho mentorados que trabalham para TVs, né, grandes aqui do Brasil, e que são meio que explorados pela TV, porque a TV faz lá não chega a ser nenhum contrato, né, não tem nem nada assinado, porque ela não quer se prender à pessoa, mas ela faz uma solicitação, paga um FII mínimo, que é um valor mínimo ali por mês, como se fosse um salário, um piso salarial, e aí
acima daquilo, você tem que fornecer na velocidade que ela quer um número às vezes absurdo de trilha. Isso, na minha visão, é uma exploração. Por quê? Porque você tem que determinar o teto também, né? Eu te forneço no mínimo 3 e no máximo 8 trilhas, sei lá, porque tem gente que acaba ficando com medo de perder aquela boquinha ou aquele contrato, que nem assinado não tá, né? Pergunta se a TV quer fazer um contrato com você de 12 meses por um valor fixo médio, não no piso e nem no teto, mas um valor médio, te remunerar melhor e colocar um teto de número de trilhas. Muito provavelmente não vai querer, porque em algum momento ela vai precisar de mais e aí ela vai querer te esfolar. Empresa, infelizmente, tem as determinações dela. Tome muito cuidado, aquelas que são sérias e que tem essa flexibilidade. Eu não estou aqui para falar mal de televisão, nem nada, não me entendam mal, mas a gente também precisa aprender a negociar. Por que uma empresa consegue negociar mal ou acostumou a negociar mal com uma classe que é a de produtores musicais, músicos, enfim? Porque a gente deixou. Se a gente não deixar e começar a trabalhar de uma outra forma, quem precisa daquilo que é o nosso serviço, nosso produto, vai precisar se adequar, né? Isso para tudo, né? Então tome muito cuidado com a falta de contrato que você não fez com essa TV ou esse projeto, a forma como você se deixa remunerar, a forma, o tipo de pagamento que você recebe, ou seja, está sendo honesto pelaquela quantidade de trilha, o montante que você recebe por mês, mesmo que você não necessariamente, né? A TV fala para a pessoa assim, você não precisa pagar imposto, você não precisa me dar nota fiscal, te pago meio por fora, em compensação a gente não pode ter cliente, mas você tem que ter mais flexibilidade. Esse é o pior modelo, né? Porque é um modelo meio burro assim, né, na minha cabeça. Trabalhe como uma empresa, dê nota fiscal, pague o seu imposto, mas receba mais por isso. Quem dera eu se eu pagasse 1 milhão de imposto, porque eu estou recebendo muito mais dinheiro do que 1 milhão. Então, é uma troca que precisa ser justa. Se você está no Brasil se adequando a trabalhar de forma honesta e quer estar, né, vamos dizer assim, trabalhando da forma correta, inclusive com as tributações, cara, a empresa que vai te contratar também precisa ser séria e profissional. Se ela já vem para você com algo que não é profissional, na minha opinião, é só uma opinião, de novo, não estou falando nome de TV, não estou falando nome de pessoa, ou nem de projeto, nem de nada, estou me concentrando em TV aqui, mas é por causa do exemplo do meu mentorado. Mas se a empresa, o seu comprador, a TV, a rádio, qualquer pessoa não te encara como um profissional e ela também não é profissional a certo ponto, tome muito cuidado, porque uma hora ou outra ela pode não ser profissional em algum aspecto com você. Então, cliente, trabalhe com essa visão estratégica de mais curto prazo e sem recorrência, porque você não vai ter projetos de longo prazo, aí a não ser que você vire lá um colaborador CLT dessa empresa, aí é outra história. Agora, já bibliotecas, você tem que trabalhar com uma visão de longo prazo, visão estratégica de longo prazo, que é o que eu faço, é a minha estratégia para ter recorrência. Eu quero trabalhar para receber eternamente. Outro dia eu fiz um vídeo, né, se você não assistiu aí, as 800 trilhas, agora já deve estar em 807, 808, né, tá cada vez mais aumentando, obviamente. Eu bati 800 trilhas há um tempinho atrás, e esse volume, né, que pode ser absurdo para algumas pessoas, mas que não é tão grande assim, tem mais de 20 anos que eu produzo trilha e fui catalogar aí, passando ali, né, eu acho que deve ter dado mais, mas é que eu consegui catalogar e que eu consegui guardar. Levei vários dias, né, obviamente não seguidos aí para catalogar tudo e deixar tudo pronto. Hoje a minha estratégia para trabalhar com biblioteca é uma estratégia pensada no médio e longo prazo e pensada na recorrência. O que é isso? Eu quero trabalhar com algumas bibliotecas e deixar as minhas trilhas lá, me dando royalties, algumas agora sync, né? Ou seja, trabalhar para vender a sincronização em alguns projetos específicos, mas principalmente ganhar o dinheiro, obviamente, da venda de acordo com o cliente daquela biblioteca, da quantidade de trilhas que os clientes comprarem da biblioteca. Vende lá, eles tiram o percentual deles, eu ganho o meu. Então aqui estão aí as 7 principais diferenças, né, ou estratégias, ou temas que você precisa diferenciar caso você queira trabalhar, né, ou escolher em se trabalhar para cliente e para o mercado online, né, de bibliotecas de trilha sonora. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, se você quiser se candidatar a uma possível vaga aí para minha mentoria,
Aqui está aparecendo a página do site da Mentoria Consultiva para você ler as principais informações. Lá eu já deixei até preço. O preço da reunião de diagnóstico está lá, o preço médio, né, da mensalidade que eu cobro para a mentoria. É um valor caro? É um valor caro. É um investimento? É um investimento, mas eu trabalho como eu trabalho lá na minha outra empresa, transformando home studios em empresas de verdade. Vou te dar todo o subsídio para você fazer tudo o que você precisa. Pense assim, se eu fosse abrir uma loja, quanto eu gastaria? Não vai ser isso que você vai pagar com a mentoria. Se eu fosse abrir qualquer empresa, não seria esse valor que você vai investir na mentoria que você iria gastar lá. Então é dessa forma que eu precifico, né, essa mentoria, e acho que é um valor justo pelo que eu entrego, pelo que eu transformo a vida das pessoas. Esses 12 mentorados que eu tenho, né, conduzido agora, esses 12 processos de mentoria, 8 deles já estão ganhando dinheiro, mesmo no período aí, né, desde o início da mentoria até o período que a gente nem terminou ainda, ou seja, já estão com toda a casa organizada, com toda a empresa estruturada e já fazendo dinheiro, isso que é o mais importante. Poucos ainda vivem 100% da música, e os que não vivem, né, que trabalham para alguma empresa e que estão querendo migrar, já estão com um plano para fazer essa migração em algum tempo. E aí cada um a gente vai estruturando de uma melhor forma. Tá ok, pessoal? Tá aqui a página para quem quer se candidatar para a mentoria, as vagas do ano que vem, e em breve, obviamente, os cursos também no site da Indústria da Música, os novos cursos, tem alguns materiais que eu estou trabalhando aí. Tenha calma, tem muita gente me cobrando os cursos aí, mas leva tempo, né? As pesquisas que eu estou fazendo, as coisas que eu quero trazer, coisas que são de fora, que eventualmente poderiam funcionar, e eu estou testando algumas coisas aqui também para passar para vocês um material muito mais rico. Aguarde os cursos no site da Indústria da Música. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.